Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor, Moisés intercede pela nação. Vamos entender, tá bom? Moisés, um grande intercedor, né? Moisés, líder consagrado, né? E intercede pela nação, amém? Vamos lá. Muito bem. Vamos orar e agradecer a Deus pelo dia, pelo pão de cada dia que Ele tem nos concebido. Amém, irmãos? Vamos lá. Santo, Santo Deus de Israel, nosso Pai Todo-Poderoso, perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, perdão pelos nossos pecados já pensados e cometidos nos dias de hoje, Senhor. Abençoa todos os meus irmãos e internautas que escutam as Tuas santas palavras. Que a Tua graça seja derramada sobre cada um deles e suas famílias. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos abre, nos derramando o Espírito Santo sobre nós para entender as Tuas santas palavras. Muito obrigado também, não só pelo dia, mas pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. A mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver ouvindo as Tuas santas palavras. Nos ajuda agora, neste momento, com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Moisés intercede pela nação. Abra sua Bíblia em Êxodo 32, versículo 31 e 32, nós vamos ler. Vamos ler o 30 também, vai. Começar no 30. Moisés aqui intercedendo pelo povo, né? Êxodo, capítulo 32, versículo 30. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometesses grandes pecados. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelos vossos pecados. Moisés ia interceder pelo Senhor, né? Diante do Senhor, pelo aquele povo. Estava adorando um bezerro de ouro ali. Vamos ver, versículo 31. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro, né? Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, risque-me do livro da vida que escrevestes. Meu querido irmão, que texto aqui poderoso. Que texto que Deus olhou para Moisés e o coração dele e os olhos dele encheram de lágrimas. Moisés disse: se o Senhor não perdoar o povo, né, risca meu nome no livro da vida também. Meu querido irmão, Deus dá uma resposta para Moisés. Versículo 32 aqui, Deus fala assim, ó. Versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus falou para ele: vou riscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus estava dizendo para ele: você não pecou contra mim, então eu não vou riscar você. Mas Moisés continuou e falou, né? E afirmou, se ele não perdoasse o povo, podia tirar o nome dele também do livro da vida, intercedendo pelo povo diante de Deus. Vai, pois, agora, conduz o povo para onde te disse, e eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro que Arão fabricara. Moisés intercede até pelo Arão, pela sua esposa. Meus amados, veja só o exemplo que Moisés nos deu, né? Primeiro, no verso 11 aí, à frente, vemos Moisés, né,
quando ele desceu ali do monte, né? Ele quebrou as tábuas, né? Quebrou as tábuas de pedra da lei de Deus, porque viu o povo dançando e adorando bezerro de ouro, e ali ele intercedeu pelo povo de Deus. Mas agora, novamente, Moisés intercede pelo povo. Moisés só vivia intercedendo pelo povo. Povo que critica, povo que condena e povo que reclama. Moisés viveu uma vida de intercessão por aquele povo. E Deus o amava por causa disso. Tá? Moisés, com esse verso assim, dizendo, se não perdoar este povo, me risca do livro que escreveste, veja que o pecado era do povo, não era de Moisés. Tá? Se incluiu, mas Moisés se incluiu no meio do povo, dizendo, Senhor, perdoa este povo. Meu querido irmão, é este o tipo de intercessão que Deus espera de você e de mim. Nós intercedendo por aqueles que nos perseguem. Nós intercedendo por aqueles que pecam. Por aqueles que continuam pecando. Aquele que se desvia. Nós intercedendo ainda. Pedindo perdão para o Senhor. Ajuda ele, Senhor. Ajuda, Espírito Santo. Né? Nós pedindo para Deus o perdoar. Esse tipo de pessoas que Deus quer. Esse é o exemplo de Moisés para nós, meu irmão. É por isso que Deus amava ele muito. Ele se colocou como um tipo de Jesus, intercedendo pelo povo. Deus não espera de você um espírito de condenação, de dureza contra teu próximo, os pecadores. Não é isso que Deus espera de você. Tá? Pecadores, nós somos todos, meus irmãos. Essa que é a verdade. A igreja está repleta de pecadores, tá? Que pecam uns, né, inconsciente e outros conscientemente, tá? Voluntariamente peca. A igreja está cheia. E tem pessoas que condenam as outras pessoas, criticam ainda até julga. No verso 33, não vou dizer que você vai ter que passar a mão na cabeça do pecado quando a pessoa está pecando, mas você deve orientar ela, chamar ela, conversar com ela, explicar para ela. Meu irmão, o verso 33 aí, o Senhor disse, todos que pecar contra mim, né, riscarei do livro da vida. Em outras palavras, o Senhor disse a Moisés, não foi você que pecou. Mas Moisés foi corajoso, meu irmão. Intercedeu pelo povo diversas vezes, viu? Já pensou 40 anos no deserto, quanto ele não intercedeu pelo aquele povo? Quando o povo teve sede, lá estava Moisés intercedendo pelo povo. Êxodo 15, versículo 25. Quando teve fome, lá em Números 11, 21 e 22, lá estava Moisés intercedendo por aquele povo. Né, nas horas das aflições. Números 11 também, 11 a 15, Moisés ficou ali prostrado, né? Quando os espias voltaram ali 40 dias e 40 noites, Moisés ficou prostrado, porque o Senhor disse que ia destruir o povo, como está ali em Deuteronômio 9, 25 também. Entre todas as ocasiões, que foram muitas, meu irmão, muitas, o Senhor ouviu o clamor do seu servo Moisés. Tá? Será que Deus também vai ouvir o seu clamor pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelos drogados que você pede intercessão, viciados, adúlteros? Será que Deus vai ouvir? Amados, Deus ouve as orações dos seus servos suplicantes. Pessoas, né, suplicantes. Deus ouve. Tá? Pessoas que morrem, as orações não morrem, meu irmão.
As pessoas que morrem, mas as orações não morrem, tá? Continuam vivas depois que você morre. Você fez oração para uma pessoa, morreu, mas a oração continua viva. A oração não morre. Você morre, mas a oração não. Tá? Você tem uma lista aí, eu te pergunto, de oração, além de seu marido, para sua mulher, para seus filhos, para seus parentes, você tem uma lista aí de amigos? Você tem uma lista aí de amigos, né, que você ora por eles? Pessoas até que te perseguem? Se você tiver uma lista aí de pessoas fora sua parentela, me coloca aí no meio também, meu irmão. João Celestino da Silva, coloca aí meu nome no meio das suas orações. Eu preciso das suas orações também. Assim como você precisa da minha. Meus irmãos, entregue a Deus em oração todas as coisas que perturbam você, a sua mente, entrega a Deus. Tá? Nada é grande demais para Deus suportar, meu irmão. Tá? Ele é quem mantém os mundos, tá? E governa o universo. Nada é pesado para Deus. As suas súplicas. E quando você tem a sua listinha, faça a sua listinha aí. Você tem ela? Me coloca aí no meio da sua listinha. João Celestino da Silva. Tá? Não existe um só capítulo da sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, que seja escuro demais para Deus ler. Ele vê tudo. E nem, né? E nem você querendo esconder de Deus as coisas, os pecados pequenininhos, você consegue. Deus vê tudo. Faça a sua lista, tá? Meu irmão, nem da dificuldade alguma que você tem, né? Não tem dificuldade nenhuma que você tem na sua vida que Deus não possa resolver. Não existe. Tá? As relações entre você e Deus devem ser tão particular e plena como se não houvesse nenhuma outra pessoa no mundo. Jesus morreria só por uma pessoa se estivesse no mundo, no planeta Terra. Jesus vinha para morrer. Se não tivesse mais ninguém, tivesse só você, Jesus viria por você. Queridos, Jesus Cristo morreria por você e por mim, tá? Se fosse a única pessoa nessa terra. Sabe por quê? Porque isso é a graça de Deus. Ele nos ama como se fosse a única pessoa na face da terra, tá? A única pessoa para amar na face da terra, Deus nos ama. Se fosse você a única. Se fosse eu o único. Isso é graça. Isso se chama graça. Queridos irmãos, Moisés intercedia pelo povo. E que palavra forte que Moisés disse para o Senhor, não é? Olha, perdoa eles, Senhor. Eles não estão sabendo o que estão fazendo, não. Perdoa eles. Se o Senhor não perdoar eles, também risca meu nome aí no livro da vida. Aquilo encheu o coração de Deus de uma maneira tão grande, de amor, de lágrimas, porque Deus é amor. E Deus viu em Moisés, né, um servo fiel e bom. Ele intercedia pelo povo, mesmo não tendo pecado ali, junto com aquele povo, mas ele intercedia pelo povo. É isso que Deus espera de você e de mim. Entendeu, irmão? Porque todos nós somos pecadores. E todos nós precisamos de oração um para com o outro. Nunca é tarde demais, meu irmão, para você aceitar a Jesus.
Ele está voltando. Vai ser tarde demais se ele chegar. Aí não tem mais jeito, meu irmão. Aceita Jesus enquanto ele não veio ainda. É a sua oportunidade. E se você tem uma lista aí, eu vou repetir de novo, pela quarta vez. Se você tem uma listinha aí que você tem fora sua parentela, de seus amigos, me inclua no meio, coloca o meu nome aí. E ore por mim. Porque aqui eu vou estar orando por você onde você estiver, meu irmão. Você que é internauta, viu? Você que é da igreja do La Pena. Você que é da igreja da Cidade Nova, da onde eu moro aqui no Brasil. Você de todas as igrejas do mundo. Eu oro por você também. Ué, qual é o problema, meu irmão? Nós estamos tudo no mesmo barco. Tampando os buracos para ele não afundar até chegar à terra prometida. Os demônios furando o barco e nós tampando. Para não encher de água, para nós chegar na terra prometida. Nós estamos no mesmo barco. Nós queremos um novo céu, a nova terra que o Senhor nos prometeu. Viu? Vamos junto. Que semana bacana, né? Que semana gostosa, né, meu irmão? Que nós fizemos essa semana, uma semana de oração aí, começando forte, tá bom? Tem mais ainda para nós aprender, tá bom? Próxima semana aí tem mais, tá bom? Fique com a paz do Senhor, tenha um bom final de semana. Que Deus ajude você onde você estiver, tá bom? E vamos junto. Vamos orar. Grande Senhor nosso Deus, obrigado pelos estudos das tuas santas palavras, Senhor. E que o Senhor possa nos transformar a ser um Moisés nesta terra até o Senhor voltar. Orando e intercedendo pelas pessoas. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor abre para nós. Por essa porta está aberta ainda. Nos ajuda com o poder do Espírito Santo a atravessar ela e chegar à nova terra e novo céu que o Senhor nos prometeu. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz e continua fazendo por nós. Abençoa todos os meus irmãos internautas. Abençoa todos os meus irmãos das nossas igrejas, de todas as igrejas, Senhor, que buscam o Senhor perseverante em oração. Nos transforma com o poder do Espírito Santo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, pessoal. Fica na paz e próxima semana tem mais. Amém? Tamo junto. Compartilha, se inscreve no canal. Amém? Vamos lá.